E será que Wandinha é uma boa série do universo de Família Addams ou será que é uma série decepcionante? Vem comigo que no vídeo hoje eu vou trazer a crítica da série Wandinha. E chegou na Netflix completo com 8 episódios a série Wandinha. Série essa que é focada na personagem Wandinha Addams, filha da família Addams. Família Addams que fez muito sucesso nos anos 60, voltou a fazer sucesso nos anos 90 e que foi sempre uma família que funcionou muito bem em tela. Quando ela participou, ela ganhou muitos fãs nos anos 60, reganhou nos anos 90 e eu fiquei muito feliz quando eu soube que ia sair a série. Na verdade eu fiquei feliz e preocupado. Por um lado eu fiquei feliz exatamente porque eu gosto da família Addams, eu gosto do conceito da família Addams. Eu gosto como eles usam os monstros dentro do universo de família Addams e eu sempre vi um potencial muito grande de um universo expandido ali. Mas por outro lado, eu fiquei meio preocupado da série ser sozinha da Wandinha, ser uma série solo dela. Porque se para analisar a família Addams como um todo, você vai perceber uma coisa muito importante. Os personagens funcionam muito bem, os personagens têm muito carisma, mas eles funcionam muito bem quando a família está completa, quando a família toda junta funciona como na parte narrativa. Isso faz com que eles tenham uma química que faça com que a família Addams funcione desde sempre. E pegar a Wandinha e tirar ela do contexto que ela está inserida, que é a família Addams, e colocar ela isoladamente numa escola, eu fiquei meio preocupado, porque eu pensei, será que isso vai realmente funcionar? Ainda mais a Wandinha, que é uma personagem que ela realmente precisa que pessoas à sua volta façam coisas para ela funcionar bem. Se esses personagens não funcionarem em volta dela, ela não vai conseguir sozinha carregar a série. E eu fiquei muito preocupado com tudo isso. Mas teve dois fatores nessa série que fez com que ela fosse uma série muito boa, muito acima do que eu esperava que ela fosse. Então eu já começo falando que sim, eu gostei da série. E esses dois fatores seriam o Tim Burton e a Jenna Ortega como Wandinha. Vamos começar falando um pouco sobre o Tim Burton. O Tim Burton não faz a série como um todo, mas ele faz os 4 primeiros episódios. Ele dirige os 4 primeiros episódios. E eu acho que essa foi uma escolha certeira para a série. Porque o Tim Burton dirigindo os 4 primeiros episódios, ele consegue dar o tom que a série precisa, ele consegue impregnar dentro da série a sua visão de mundo, e isso é fundamental para a família Addams, porque para mim a visão gótica e sombria do Tim Burton combina perfeitamente com o universo de família Addams como um todo. E por que eu não falo o estilo de filme como o Tim Burton faz, o gênero, e sim o estilo do Tim Burton? Porque tem alguns diretores que eles têm o seu estilo que ele sobressai um estilo normal. E o estilo dele acaba virando o seu estilo próprio. E o Tim Burton é esse tipo de diretor. Quando sai um filme do Tim Burton, ninguém fala é um filme de mistério, é um filme de ação, é um filme de animação. Não, as pessoas falam é um filme do Tim Burton. Por quê? Porque você vê aquela visão um pouco mais sombria e gótica que o Tim Burton coloca nos seus filmes. Quando o Tim Burton fez o filme Alice no País das Maravilhas, ninguém falou é um novo filme da Alice no País das Maravilhas. As pessoas falaram, é a Alice no País das Maravilhas do Tim Burton, porque ela era mais gótica e mais sombria. O mesmo vale pro Batman. Ninguém fala, aquela versão do Batman. As pessoas falam, a versão do Batman do Tim Burton, porque ela é mais sombria e mais gótica. Você pode ver isso também na Fantástica Fábrica de Chocolate, no Cavaleiro Sem Cabeça, até nas animações que ele fez. Sempre que você vê o Tim Burton na sua obra, o filme vira o filme do Tim Burton, porque ele é mais sombrio e gótico, e essa visão acabou pegando do diretor. Todo filme que ele faz tem essa pegada. E pra família Addams, isso combina perfeitamente. E eu acho que a escolha dele para dirigir os 4 primeiros episódios, eu queria que ele dirigisse os 8. Mas é que ele dirigiu só os primeiros 4, eu gostei bastante porque combinou muito com esse universo e ele conseguiu apresentar bem o universo pro público, conseguiu colocar a Wandinha perfeitamente nesse universo, colocou já uma certa expansão de universo ali com alguns personagens, algumas ideias, e colocou a cara dele, a visão dele, que combinou muito bem com esse universo, que é a ideia de ser mais gótico e mais sombrio. Ele consegue brincar tanto que por causa da escolha do Tim Burton, que eu sei que é um diretor que ele não é o diretor inquestionável. Na verdade ele é um diretor questionável. Tem gente que ama o estilo dele e ama os seus filmes, e tem gente que odeia. Eu sou um cara que fica mais no meio termo. Eu acho que nem todo filme combina com ele, e nem todo filme que ele aceita fazer combina com ele. Como por exemplo quando era o Dumbo na mão do Tim Burton. Obviamente era um filme que não ia funcionar, porque a visão dele não combina com o personagem do Dumbo. E existem vários casos assim. Mas aqui funciona bem por quê? Porque ele consegue trazer essa parte do gótico e do sombrio com a parte mais de uma coisa menos irreal. O universo da Wandinha precisa ser real, porque as coisas que ela faz, principalmente quando o irmão dela tá perto, não na série, mas no universo Família Addams, é um exagero. E no primeiro episódio a gente já vê isso quando ela coloca piranha dentro de uma piscina para atacar pessoas. Isso, se você tenta fazer uma coisa mais real, acaba prejudicando o universo Família Addams. Ele precisa ser exagerado, ele precisa ser maior do que ele é.
familiar. E eu acho que essa escolha do Tim Burton faz com que isso funcione bem. Em nenhum momento você se questiona e fala, nossa, isso aqui tá um pouco exagerado, nossa, isso aqui tá um pouco fora da realidade. Não, esse sombrio e gótico que ele traz faz com que você aceite melhor isso. Aceite a vivência dos vampiros, dos lobisomens, das sereias. Você quer ver mais deles, porque a estética que dão pros personagens é também interessante e meio própria. Então tudo isso faz com que a escolha do Tim Burton seja uma escolha certa. O primeiro episódio ele já me vendeu, já queria ver mais sobre a família Addams como um todo, ver mais da Wandinha, ver mais do personagem daquele universo, pela estética diferente que ele tem. Não precisa ser só uma série padrão que a Netflix faz, ele precisa ter um valor de produção a mais. Tanto que, quando chega no último episódio, eles usam bastante CGI, porque tem a briga de dois monstros. Mas, se você for ver os primeiros episódios, a forma como o Tim Burton resolveu construir esse mundo, você vê que ele usa muito mais efeito prático e muito menos CGI. Até fui ver uma parte por trás das câmeras e eu vi ali que o Tim Burton, na hora de construir a casa da família Addams, ele usou uma maquete para mostrar como ele resolveu. A maquete tira bastante do CGI a mais, coloca um pouco mais de realismo do que só uma casa totalmente CGI. E a escola é a mesma coisa, ele dá um realismo a mais, as coisas são mais palpáveis. O quarto da Wandinha com a Enid, ele é um lugar mais palpável, os cenários que eles entram, a casa onde a Wandinha entra do Xavier, ali é o galpão dele, é uma casa que existe, as coisas são mais palpáveis porque o Tim Burton usa mais essa ideia. E, de novo, se o Tim Burton, do jeito que ele usa essa parte do irreal no seu mundo para colocar esse gótico, ele poderia usar muito CGI. Ele usa muito CGI em alguns dos seus filmes. Aqui a escolha dos efeitos práticos dão uma vida mais para a série. Ele parece ser uma série mais palpável. Você acredita que Wandinha realmente poderia existir, aquela escola como um todo e aqueles personagens poderiam existir. Então a escolha do Tim Burton foi muito boa. Pena que só nos 4 primeiros episódios, e daí do quarto pra frente tiraram ele, e eu sinto que a série perdeu bastante sem o Tim Burton, mas eu vou falar um pouco isso mais na frente. Agora eu queria elogiar outra coisa que faz com que a série seja muito boa, que seria a Jenny Ortega como Wandinha. A Jenny Ortega, eu conheci ela no filme A Babá, que é aquele Baby Sister lá, que é o filme da Netflix de terror, que eu não gosto, acho ele bem fraco. Ela nem chamou tanto a minha atenção nesse filme, mas eu assisti o filme X. E o filme X, ela é uma das protagonistas, e aí sim ela chamou minha atenção. Uma atriz com um potencial gigantesco, jovem, eu vejo que ela pode sim crescer bastante e futuramente ser uma grande atriz, sair apenas da parte mais pop e mostrar que ela pode ser mais do que isso. E aqui, de novo, ela consegue mostrar o seu potencial como Wandinha. Eu gostei bastante dela como Wandinha. Eu acho que ela passou o que a personagem precisava passar, tanto no ponto de mostrar como ela é, a parte dela ser mais brutal, a parte dela não se ligar do sentimento das pessoas, com o ponto também dessa parte dela não entender o que está acontecendo. Ela foi criada de uma forma dentro da família que ela acha que o jeito que ela viveu é o jeito certo. E é muito interessante essa visão de mundo, e a Jenny Ortega conseguiu passar isso pra Wandinha. A Wandinha é uma personagem boa, bem escrita, interessante pra série, e a Jenny Ortega conseguiu fazer com que esse roteiro ganhasse vida. Ela conseguiu fazer com que a personagem ganhasse vida real na série. Então essa junção perfeita de Tim Burton, Jenny Ortega com a Wandinha funcionou muito bem, e como eu falei lá no começo, pra mim a Wandinha funcionar, os personagens em volta dela tinham que funcionar muito bem. Pra mim só tem uma personagem que realmente funcionou bem individualmente com a Wandinha, que é a Enid, que é a amiga dela. A Enid é uma personagem que ela é muito carismática, eu gosto do contraponto perfeito que ela tem pra Wandinha, porque ela é colorida, ela é animada, ela gosta de viver, ela quer ser uma pessoa popular, ela quer se mostrar pra sociedade. E enquanto a Wandinha não, ela gosta de viver sozinha, ela é a ideia do preto e branco, ela gosta mais do sombrio, ela gosta disso. E essa dualidade das duas, criando amizade, apesar de ser uma coisa clichê nas histórias, eu acho que funcionou bem pra série. Como eu falei, mas não tem só ela de personagem, tem outros personagens. A Enid pra mim é destaque. Eu também gosto da Bianca, eu acho que ela pode ter um potencial de crescer. Quero ver mais da parte das sereias que envolve ela, mas eu acho que os outros personagens em volta da série, o Tyler, o Xavier, entre outros, são personagens que eles funcionam muito bem pra Wandinha. Eles funcionam bem de escada para situações que colocam ela funcionar bem. Essa parte de eles serem um pouco mais otimistas contra uma pessoa que é completamente diferente de tudo que eles viram. Então, pra Wandinha, eles funcionam bem, mas individualmente eu não sei se eles funcionam tão bem assim. Não sei se eles foram tão bem trabalhados como eles poderiam. Inclusive, o Tyler e o Xavier, pra mim, são dois atores que não funcionam. Eu não gosto muito dos atores em si. Eu acho que eles poderiam ser um pouco melhores. Mas, mesmo assim, como personagem pra Wandinha, funcionam bem em questão de roteiro. Então, eu acho que isso que ajuda bastante a série. Sem contar, como eu falei, o universo que o Tim Burton apresentou aqui, a forma como ele criou, também deixa tudo mais interessante. Em questão de figurino, questão de visual de universo, e tudo isso ajuda bastante. Até a Gwendoline Christie está na série, e ela faz a diretora da escola, eu esperava um pouquinho
pouquinho mais pelo tamanho da atriz, e também não usaram muito bem, ela funciona bem pra Wandinha, mas não pro universo. Mas, de novo, é uma série que funciona bem por esses dois pontos. A história da série também é uma coisa que ela poderia ser um pouquinho melhor trabalhada, porque é uma história que ela funciona bem pra dar a desculpa da série acontecer, mas eu acho que o mistério em si poderia ser um pouco mais trabalhado, poderia ser um pouco mais interessante, tanto que eu ia assistindo porque eu gostava do episódio do universo, mas a história em si, ela poderia ser um pouco melhor. Poderia ser um pouco mais envolvente, o mistério poderia envolver mais o público como um todo. Isso também vale, por exemplo, de como o roteiro tem alguns problemas, como, por exemplo, as facilitações de roteiro. A mãozinha, por exemplo, que é a coisa, né, conhecida em inglês como a coisa, ela é uma personagem que eu acho interessante, é muito legal como eles conseguem fazer com um personagem que é só uma mão, seja super carismático, mas ele é uma facilitação de roteiro que sempre precisam dar uma desculpa, a mãozinha tá lá pra dar essa desculpa de roteiro, parece ter uma preguiça deles de pensar em algo mais criativo. E o mesmo vale pro tio Chico. O tio Chico, quando ele entra na série, por exemplo, ele serve só pra resolver vários casos. É legal ver ele, é legal ver como a família Addams como um todo entra na série. Eu adoro o episódio onde é focado na família, que é o episódio 5, mas de modo geral, eu acho que eles usam, por exemplo, o tio Chico e a mãozinha, muitas vezes como facilitação de roteiro pra coisas que eles não queriam pensar muito. E isso me incomoda um pouco. Outra coisa que me incomoda seria a saída do Tim Burton na direção. Porque, como eu falei, ele ficou até o episódio 4. O episódio 5, ele ainda é muito bom, que é o episódio que envolve a família Addams como um todo ali, indo pra escola. Mas o episódio 6, 7, 8, eu senti que a qualidade sem o Tim Burton caiu bastante, tanto que o episódio 8 não tem um final super empolgante como eu esperava, é um final até pior do que eu achei que ia ser, e também é o que mais usa CGI desnecessário. A parte dos efeitos práticos e de coreografia, poderia ter resolvido aquilo, tirando uma luta de monstro, que aí até eu entendo, até acho legal que eles usaram uma parte mais cartunesca do que uma coisa mais realista, tira um pouco daquela coisa do CGI, precisa ser perfeito, mas mesmo assim, a qualidade quando o Tim Burton caiu bastante da série. E como eu falei, o mistério poderia ser mais interessante, os personagens poderiam ser mais envolventes em alguns pontos, né, e mais desenvolvido, e eu também acho, como eu falei, o principal, o final da série, ele não é tão empolgante como até um pouco mais da metade dele, mas que não faz com que a série seja ruim, que tem uma boa trilha sonora, uma boa protagonista, uma boa direção, uma boa construção de mundo. Eu terminei Wandinha querendo ver uma segunda temporada, e mais do que isso, eu quero ver um filme da família Addams com esse elenco que eles apresentaram aqui, porque eu vejo um potencial até para um filme, para uma série, para um spin-off focado na família Addams em si. Pra mostrar que é uma série que, sim, ela é gostosa de ver, ela é divertida, ela tem tudo que ela precisa ter, mas ao mesmo tempo ela tem problemas e pontos que precisam ser melhorados. Concluindo, Wandinha tem sim ótimos pontos. Eu adorei a Jenna Ortega como Wandinha, eu adorei a escolha do Tim Burton para apresentar e expandir esse universo. É um universo com um potencial gigantesco no futuro, com personagens interessantes que ainda tem muito a se desenvolver, e eu também vejo um universo que me cativou a ponto de esperar uma segunda temporada e até querer ver um filme ou um spin-off com a família Addams como um todo e não só focado na Wandinha. Mas ao mesmo tempo, quando eu penso na temporada, eu penso que o final é bem pior do começo, eu penso que o mistério poderia ser melhor desenvolvido, poderia ser melhor construído, poderia envolver mais o público, os personagens, como eu falei, poderiam ser mais desenvolvidos, e principalmente, eu sinto que a série ela tem algumas facilitações de roteiro que não precisavam ser feitas, poderiam ser mais criativos a forma como eles iam sair de algumas situações. Mas de modo geral, é uma série que mesmo assim eu recomendo, porque eu me diverti muito assistindo, porque eu vejo muito mais ponto positivo do que negativo nela. E por isso que eu fecho a série Wandinha com uma nota 7,5 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou da série Wandinha? Que nota você daria pra ela? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.